E vem conferir a crítica do filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E em 2010 chegava nos cinemas um filme chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Filme esse que na época do seu lançamento gerou uma grande expectativa no público por dois motivos. O primeiro é que os livros de Percy Jackson já faziam muito sucesso, até porque ele começou a ser publicado em 2005, pegando toda uma geração que a partir dali começou a gostar e se apaixonar por esse universo. Tanto que até hoje em dia os fãs da obra e da saga crescem cada vez mais. Eu não era um fã dos livros, inclusive só li o primeiro livro, na época que a escola recomendou, e a partir daí eu não consegui querer continuar lendo os livros. Mas mesmo assim, na época, como todo mundo, eu tive o interesse em 2010 de assistir o Percy Jackson. E na época eu já achei o filme bem ruim. E hoje em dia, revendo ele, eu acho ele pior ainda. Esse era um filme com um potencial gigantesco. E ele, obviamente, quando lançou em 2010, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que as matérias da época vendiam o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios como a nova franquia adolescente que vai substituir Harry Potter. Até porque os últimos filmes do Harry Potter lançaram em 2010, 2011. Então, a partir daí, todo filme que tinha era uma saga adolescente que chegava no cinema, colocavam como uma expectativa de o novo Harry Potter está surgindo aí. A partir daí, quando você vê o elenco de Percy Jackson, Ladrão de Raios, é assustador a quantidade de ator bom ou que se tornou muito bom a partir dali. Tem atores que a gente já era muito conhecido, como Pierce Brosnan, Sean Bean, Rosario Dawson, Uma Thurman. Já tem esse elenco que já era incrível. E o elenco mais jovem do trio principal, pelo menos os dois principais, que tem mais destaque, são dois atores que fazem sucesso e se provaram grandes atores muito bons, que é o Logan Lerman e também a Alexandra Daddario. Dois atores que saíram de Percy Jackson e já tinham feito alguns projetos antes, mas a partir daí mostraram que eles são bons atores. E nesse filme, você mostra quando você tem um roteiro ruim, um roteiro mal escrito e uma direção muito fraca, você enfraquece uma obra original, como é os livros, que tinha um potencial gigantesco de se tornar uma grande saga no cinema, e ao mesmo tempo se atrapalha todos os excelentes atores que estão à volta. E Percy Jackson, o Ladrão de Raios, começa muito bem. Não começa muito bem, na verdade. A primeira cena de Zeus e Poseidon se encontrando é bem ruim já de cara em relação a alguns visuais, a alguns já momentos de atuação e até escolhas ali de cenários não funcionam tão bem. Mas quando começa realmente o Percy dentro da piscina e a partir dali, até o momento que ele começa dentro do acampamento meio sangue, a partir dali são uma sequência até interessante, porque é nesse ponto que o autor ele conseguiu mostrar como é essa brincadeira de a mitologia grega nos tempos atuais. Desde que eu me conheço por gente, todo mundo gosta da mitologia grega. O assunto e os nomes clássicos sempre chamam muita atenção, tanto que em jogos, filmes, livros, sempre se repetem muito a mitologia grega, e isso é desde sempre. E aqui ele pega essa ideia e ele tenta modernizar ela para uma temática mais adolescente, tanto que você pode ver algumas ideias envolvendo espada, comunicação, vestimenta, tem uma linguagem moderna que até funciona muito bem, que é interessante. E essa brincadeira no começo do filme funciona bem, inclusive a relação entre Percy e Grover no começo do filme é interessante, essa ideia da amizade de um com o outro. Claro que tem escolhas ali que não funcionam tão bem, mas a parceria dos dois funciona bem. E aí a química entre os dois começa muito bem em tela. Quando ele entra no acampamento meio sangue, e tem até aquela batalha onde a Annabeth e o Percy vão lutar ali para conseguir ver a bandeira, é uma sequência interessante. Mas a partir daí o filme já mostra alguns problemas e alguns defeitos especiais, porque tem muito CGI no filme, e o CGI não pode ser considerado efeitos visuais, tem que ser chamado de defeitos visuais, porque o touro que aparece a primeira vez já é bem feio, a gárgula que sai da professora já não é... Design é muito interessante, muito bonito, como todo esse universo tem, e eu coloco mais destaque nos livros, que com certeza criaram o design para poder ter no filme, mas como eles tiraram a partir daqui não funciona, a parte até, como você vê alguns visuais de centauros, é bem feio, mas mesmo assim é um começo que até chama a atenção. A partir daí, o filme começa a se perder, porque o filme, o que acaba acontecendo? O acampamento meio sangue, eu acredito que ele seria um ótimo lugar para você desenvolver, explorar, apresentar, mas o filme ele não tem tempo suficiente para apresentar
tanta coisa que tem em tela. Então, por exemplo, essa amizade do Grover com o Percy, que no começo é super interessante, a partir daí ela começa a virar muito corrida, porque o Percy vai atrás da sua mãe, e pela atrás da sua mãe ele precisa encontrar os pontos para poder chegar no Hades. Só que para ele chegar lá, ele precisa passar por vários desafios. Só que esses desafios acabam acelerando tudo. Então, por exemplo, o Luke é um personagem que poderia ser muito interessante, se bem trabalhado, se bem desenvolvido, se transformando de amigo a vilão. Mas aqui, o ator, que inclusive é bom, ele acaba sendo jogado de lado e muito mal trabalhado, muito mal explorado, muito mal desenvolvido. A relação Percy e Grover, no começo do filme que funciona, vai se perdendo. A relação romântica entre Annabeth e Percy vai se perdendo ao longo do filme também. E o próprio Percy vai se perdendo. O Logan Lerman, que é um bom ator, acaba se perdendo num roteiro confuso e enrolado, que tenta colocar tantos plots e subplots para trabalhar, que acaba que tudo é muito corrido. Então a relação dele acaba se perdendo com todo mundo e fazendo com que o filme não funcione de maneira nenhuma. A partir daí, começa a sequência de ação, e toda a sequência de ação do filme, inclusive a meio que esse bisão que aparece antes dele entrarem no acampamento, é muito ruim. Você consegue ver os cabos, você consegue ver pouca coreografia, você consegue ver que o diretor não é bom em sequência de ação envolvendo CGI e realmente os personagens em cena. A cena da Hydra é ridícula, e todas as sequências que envolvem a sequência do Hades não é muito boa. Eu falei, tem CGI até que é bom, o do Hades funciona bem, um ou outro acaba até funcionando, mas de modo geral é um CGI bem fraco, que atrapalha ao longo do filme. E como eu falei, o pior é como você não cria relação com os personagens ao longo de nenhum momento do filme. Como eles vão passando de cenário por cenário, e a partir daí, a única coisa que ainda fica legal do filme é você ver as brincadeiras que o autor fez e trouxe pra cá em relação a colocar coisas da mitologia grega na linguagem moderna. Mas as sequências de ação são muito fracas, os personagens são mal trabalhados, mal desenvolvidos, mal apresentados, jogados em tela, a relação deles não funciona, o vilão do filme é completamente sem graça, sem carisma, mal desenvolvido, e a relação pais e filhos, que seriam os deuses com os semideuses, não funcionam. Porque aí entra outro ponto. Já que tudo é acelerado, atores bons são desperdiçados, como Pierce Brosnan, como a Uma Thurman, como a Rosário Dawson, mas além disso, você ainda tem o fator de a parte de relação pai e filho, que era para ser um ponto principal do filme, uma discussão mais profunda, ela é jogada fora, porque tudo é muito acelerado. O filme precisava de um roteirista que entendesse um pouco melhor o que o filme tem que contar. Então a mensagem fica fraca. Chega um ponto onde você pensa, por que estão brigando mesmo, por qual motivo? E eles explicam, é por causa da mãe do Percy. Mas a relação pai e filho, que seria ele querendo mostrar pro pai dele, que é o Poseidon, que ele ainda pode se provar um grande guerreiro, que ele tem um valor que ele pode mostrar pra ele, e isso é jogado fora. Inclusive o filme tem uma vastidão de conveniências de roteiro envolvendo o poder do Poseidon e recuperação, que também não me agrada. No fim, é aquele filme que ele começa mal, ele começa depois ficar mais interessante, e depois quando o filme realmente começa de vez, quando a aventura começa, tudo se perde, com vilões mal feitos em questão de CGI, mal trabalhados, mal desenvolvidos, atores jogados em tela, com um plot muito mal feito. No fim, é um filme que assisti a primeira vez, foi um terror. Reassistir agora mais velho, foi pior que a primeira vez. Concluindo, Percy Jackson, o Ladrão de Raios, é aquele filme que é o potencial desperdiçado. Com a obra original que eles tinham em mão, com o elenco que eles tinham em mão, eles poderiam ter feito algo incrível, bem feito. O Massacre realmente queria trazer uma nova geração para querer acompanhar, mas não foi isso que aconteceu. O filme realmente começa de uma forma interessante e até te prende por essa ideia de como vão brincar com o moderno junto com a mitologia grega. Isso realmente chama atenção. Sem contar que o elenco com nome tão forte também chama atenção. Mas a partir daí o filme se perde, porque nada fica bem feito. O filme é corrido, o roteiro ele é jogado, tem muita conveniência de roteiro, sem contar que os vilões não funcionam, sequência de ação fraquíssima, um vilão que não funciona, relações de personagens que vão se perder no caminho. Percy Jackson, Ladrão de Raios, é aquele filme que a primeira vez que eu assisti, como eu falei no final da crítica, foi uma experiência bem ruim, mas agora revendo, aí ela ficou pior ainda, porque o filme ainda por cima vai cada vez envelhecendo pior ainda. Sem contar que é aquele filme que, apesar de ter um ponto positivo ou outro, é aquele que quando você termina e você continua pensando nele, cada vez você gosta menos. E por isso que eu fecho o filme Percy Jackson, Ladrão de Raios, com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Percy Jackson, Ladrão de Raios? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.